Eu vou deixar, Reinaldo, que você conte a sua história, porque é muito bonita e é um prazer, primeiro, dizer da alegria, do prazer e da satisfação de tê-lo aqui no nosso programa. Pastor Silas, eu que agradeço, né? Sou tremendamente agradecido a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e pelo privilégio de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha história, né? Uma história que começou lá no interior do Paraná, em 1970, quando eu nasci na cidade de Maringá. Os meus pais tinham recém-mudado para o Paraná, era do interior do estado de São Paulo. Minha mãe era dona de casa e meu pai trabalhava com funilaria. Meu pai era mecânico e na época ele foi contratado para ir ao Paraná para trabalhar numa empresa como soldador e assim nós fomos de mudança e eu nasci lá no Paraná. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais se separaram, meu pai acabou tendo um caso extraconjugal, minha mãe se separou e ficou com 5 filhos. Eu era o caçula, com 2 anos, a minha irmã mais velha tinha 9 anos e ainda tinha uma adotiva, que morava junto conosco, 5 crianças. Meu pai retornou para o estado de São Paulo e minha mãe ficou sozinha, com 5 crianças, trabalhando em 2, 3 empregos para sustentar aquela garotada. E eu me lembro que desde o início, quando eu me conheço por gente, eu sempre gostei de animais, né? Sempre gostei de bicho, não podia ver um cachorro, um gato, uma galinha que eu queria levar para casa. E mais tarde a minha mãe conheceu uma outra pessoa, né, quando eu tinha 5 anos de idade, e o Oséias entrou na minha vida, meu padrasto, como sendo o meu pai, né, porque era a figura paterna que eu estava dentro de casa. E ele me ensinou muito, me ajudou muito na escola, me ensinando a fazer contas. Eu trabalhava com ele na mercearia, ele tinha uma pequena mercearia num bairro lá no interior de Maringá. E aí eu ia estudar de manhã e à tarde ficava com ele, passava o tempo todo e ele me ensinando a fazer conta, falava, você tem que aprender matemática, e ficava fazendo ali, me instigando, né, para fazer conta de cabeça, para não errar o troco, para poder aprender ali, ajudar ele na mercearia. E eu fui conduzindo a minha vida, estudando, trabalhando com ele, né, e quando eu tinha 11 anos de idade, já com 6 anos, o Oséias era meu pai herói, passava mais tempo com ele que com a minha mãe, mas com 11 anos, por conta dos meus irmãos que já eram adolescentes, acabou tendo uma nova separação e ele acabou saindo de casa por conta de dificuldades familiares de relacionamento com meus irmãos mais velhos. E eu acabei perdendo meu segundo pai, né? E nessa ocasião eu fiquei muito triste, fui parar no hospital, 1 semana internado, os médicos não descobriam o que eu tinha. Minha mãe trabalhava na Santa Casa em Maringá. Aí quando o pediatra, após uma bateria de exames, não encontrava nada, perguntou para ela e ela acabou contando o ocorrido, né, da separação. Ele falou, pode mandar o padrasto, né, o Zézinho buscar o Reinaldinho, porque o problema dele é emocional, não é, né, nada físico. Nada físico, nada de doença É. né, produzida por deficiência do órgão, mas por emoção, emocional. Isso aí. E eu saí, fiquei com ele 1 semana, já fiquei bom, continuei trabalhando com ele na mercearia, mas aquilo acabou, né, me trazendo algum sentimento que eu queria reaproximá-lo da minha mãe. Depois de 1 ano que ele já tinha saído de casa e eu com algumas artimanhas, né, que eu estava tentando reaproximá-los, não estava dando muito sucesso. Um dia à tarde ele me chamou para conversar, com 12 anos de idade, e falou, Reinaldinho, eu quero conversar com você e eu quero te pedir um favor. Você sabe que faz mais de 1 ano que eu e tua mãe nos separamos e eu já estou no outro relacionamento e eu queria te pedir que a partir de hoje você não me chamasse mais de pai. Isso para uma criança de 12 anos, um camarada chegar, né, e você tinha ele como, já tinha perdido o primeiro pai, aí vem o segundo, o padrasto, e o cara dizer para você, não me chama mais de pai, isso é um choque, isso não é fácil. Com certeza aquele dia ficou marcado na minha vida e eu fiquei por muito tempo pensando o que eu ia fazer dali em diante, né? 12 anos morando num bairro pobre de Maringá, né? Ruas sem asfalto, né? Com meus amigos praticando pequenos delitos, eu falei, o que eu vou fazer? Naquela semana eu fui convidado para ir a uma igreja, assistir a um culto. E eu fui mais de companhia com a minha irmã do que nós nunca tínhamos ido à igreja. E naquela noite eu estava ali sentado, pensando nisso, e de repente estava lá à frente um pastor falando que existia um Deus que amava, que cuidava, que protegia. Mas naquele momento aquilo nem me chamava muita atenção,
Mas um determinado momento da administração ele falou, existe um Deus que ele quer ser seu pai. Naquele exato momento parecia que só existia eu e ele naquela igreja, ele estava falando exclusivamente para mim. E ele disse que se eu aceitasse a ele como meu pai, através do seu Filho Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador, ele mudaria minha história, mudaria minha vida e ele me daria um novo futuro. E a partir daquela noite eu tomei uma decisão de seguir a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e aquilo transformou a minha vida de uma maneira grandiosa, né? Comecei a estudar, sempre fui muito estudioso, terminei meus estudos, estudei minha vida toda no colégio público, fui fazer o vestibular na Universidade Estadual de Maringá, passei em primeiro lugar no curso de zootecnia, me formei, o curso era em 5 anos, me formei com 4 anos e meio. Depois desses 4 anos e meio da formatura, comecei a fazer o mestrado em nutrição, tudo na universidade pública, colégio público. Me casei. Quando eu e minha esposa nos casamos, já estava na época do Plano Real e eu ganhava R$ 50 por semana, né, para trabalhar, viajar, pagar aluguel. Eu pagava R$ 120 de aluguel e 70 de condomínio. 120 de aluguel, 70 de condomínio, acabou os duzentão. Era 120 de aluguel e 60 de condomínio. 680, sobrou 20. Sobrava R$ 20, que é o dízimo que eu dava. E o resto do mês gemia para poder dar um jeito de sobreviver. A empresa que eu trabalhava depois, ela me pagava a refeição, que eu podia tirar nota. E aí o Mateus, meu filho, já tinha nascido e eu ficava de jejum o dia todo para não comer. Pedi para o meu gerente se eu poderia tirar, ao invés de eu almoçar, eu comprava leite, comprava bolacha, comprava fralda para levar para ele para casa. E assim a gente passava o dia. Mas desde o início do nosso casamento, eu e minha esposa, sempre buscando a Deus, orando na madrugada, fazendo campanha e sabendo que o nosso Pai estava cuidando, estava nos protegendo. E em determinado momento da nossa vida, Deus começou a nos abençoar e aqueles R$ 50 foram multiplicando, multiplicando. Com 3 anos que eu estava trabalhando, recém-formado, o Senhor já tinha multiplicado meu salário por mais de 100 vezes, né? E nós sempre muito fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Mas o pessoal, para um instantinho, Renato, o pessoal diz que otário, idiota, mané, quem dá oferta e dízimo, porque se der oferta e dízimo fica mais pobre. Como é que é esse negócio aí? Eles não conhecem o poder da multiplicação, né? Não conhecem o favor de Deus, não conhecem o que é possível aquele que crê. É verdade. Né? Deus, a minha vida, desde pequeno, eu me lembro a primeira oferta que eu dei quando a minha mãe me mandava para ir à igreja com 2 moedinhas. Ela falava, uma você dá à igreja e a outra você compra um doce quando você sair. Né? Foi assim que eu comecei a aprender sobre esses princípios. E é isso que norteou toda a minha vida e que fez toda a diferença. Né? Quando eu e minha esposa, às vezes, nós não tínhamos dinheiro para dar uma semente no início do nosso casamento. Quando nós casamos, a minha esposa veio, meu sogro sempre foi um sogro muito bondoso, um pai muito amoroso e sempre deu muito presente. Quando nós casamos, ela trouxe 44 calças, né? Me lembro disso que nós contamos. Falei, amor, precisamos dar uma oferta, mas nós não temos dinheiro. Então vamos pegar o guarda-roupa. E nós começamos a dar roupa, sapato, né? Porque nós sabíamos que não estávamos fazendo uma troca com Deus, mas o nosso coração sabia que Ele era o nosso Pai, que Ele cuidava e que Ele nos dá essa vitória. É verdade. E assim foi a nossa vida. Com 3 anos, meu salário já tinha multiplicado por 100. Comecei a trabalhar com nutrição animal, montar uma equipe no interior do Paraná. Com algum tempo, nós já éramos a equipe que mais vendia em todo o estado. Em 2004, eu tomei a iniciativa de começar a construção do meu primeiro abatedouro de frangos, lá no Paraná, junto com mais alguns sócios, amigos que nós tínhamos ali. E começamos a construção em 2005. E em 2008, 14 anos após eu ter me formado e ter me casado, né? Então, em 14 anos, eu saí de uma renda de R$ 50 por semana. Em 2008, quando eu terminei o abatedouro, nós vendemos esse abatedouro para uma multinacional americana que queria entrar
no Brasil por mais de 70 milhões de dólares, né? Deus é bom. Então, Deus, ele sempre faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, aquela pequena semente, né, de R$ 1, R$ 2, quantas vezes nós vimos à igreja com apenas R$ 2? Era o dinheiro para comprar o leite para o Mateus no outro dia. Mas o Senhor tocava no nosso coração e nós, com um passo de fé, a gente ia e entregava uma oferta ali à igreja, e no outro dia pela manhã passava minha mãe, minha sogra, alguém estava passando por aqui, resolvi trazer um leite, um pão, nunca deixou faltar. Jeová Jireh, o É isso Senhor aí. que provê. É verdade. E assim ele foi fazendo na nossa vida, e em 2008, quando nós vendemos o abatedouro, nós estávamos como quem sonha, na verdade, vivendo a melhor época da nossa vida, viajando, passando várias semanas fora do Brasil, para onde quer que nós queríamos, nós tínhamos oportunidade de ir. Na época compramos um apartamento em Santa Catarina, num dos melhores prédios do sul do Brasil, onde diversos jogadores de futebol, né, Neymar, Diego Tardelli, o Diego jogava no Santos, eram nossos vizinhos, grandes empresários, né, então desfrutando do melhor. Como E se diz, na boa. tranquilo. E nessa ocasião nós... E dando oferta grande, pelas quais eu recebi uma delas. Deixa eu pegar, e dando oferta grande. Oferta grande. A primeira oferta, Reinaldo, que eu recebi acima de R$ 1 milhão veio de você. Eu não sei se eu já te falei isso, se eu já conversei, já disse isso. Foi a primeira oferta no meu ministério, acima de R$ 1 milhão, foi você que deu. Foi nessa época que você estava nadando na bênção mesmo. Deus fala para a gente ser fiel no pouco que sobre muito colocaria. É verdade. Né? Comecei com uma oferta de R$ 1 e graças a Deus, Deus nos deu condições de dar ofertas muito maiores do que essas. E nesta ocasião, pastor Silas, eu estava começando a construção do meu segundo abatedouro, que era o que eu tinha aprendido a fazer, que estava fazendo, né? Trabalhando ali no agronegócio, né? Com frango, com suínos. E comecei a construção aí em 2009 do meu segundo abatedouro lá no interior do Paraná, um grande abatedouro, com capacidade para bater, o projeto era para bater até 420 mil frangos por dia, né? Um dos maiores do Brasil, um dos mais modernos. Realmente ia ser uma obra de uma magnitude muito elevada, um referencial para o Brasil. E começamos, né, a construção, como estávamos ali com recurso disponível, começamos a obra com recurso próprio, depois fomos atrás de captar recursos nas linhas de crédito, no mercado financeiro, e acabou entrando uma crise logo após a venda do meu primeiro abatedouro, ali em 2008, final de 2008, início de 2009, a bolha, né, americana. Isso. Aí teve toda aquela questão de restrição de crédito, e como a gente estava com dinheiro disponível, fomos fazendo com recurso próprio. Quando chegou 2010, 2011, tivemos aprovação do financiamento e a obra continuando. Abril de 2012, eu estou inaugurando o meu segundo abatedouro, né? Junto com mais 3 sócios minoritários. Estava lá inaugurando, em abril de 2012, este abatedouro. Vivendo ainda, né, aquele momento da bênção. Da bênção de Deus. Reportagem, entrevistas coletivas na inauguração, reportagem de meia página dos principais jornais econômicos do Brasil, né? Realmente aquele momento era um momento especial. Só que o que eu não contava é que dentro de 60 dias após a inauguração ia acontecer a crise na safra americana, quebra da safra americana de milho por conta de seca, falta de chuva. Mas o que a falta de chuva nos Estados Unidos vai afetar o meu negócio aqui? É que 70% do custo da produção do frango vem da alimentação, que é a ração. E, principalmente, do milho, né, que é que compõe o maior ingrediente que vai na ração do frango. E aí o preço do milho na época estava lá R$17 o saco, foi lá, mais que dobrou, foi para R$35. Farelo de soja era R$500 a tonelada, foi para R$1.500. Né? Você comprava aí com 60, 90 dias de prazo, de repente, para você carregar, tinha que fazer até de antes,
Mandar o dinheiro antes? Mandar o dinheiro na frente para depois buscar o ingrediente. Se forem puxar na memória, nessa época, tiveram dezenas e dezenas de matérias e reportagens nos principais telejornais do Brasil, produtores de frango soltando frango na rua. Eu me lembro disso, rapaz. Me lembro desse negócio de soltar frango na rua e tudo, rapaz. 2012 esse negócio. Eu me lembro desse troço. Jornal Nacional, Jornal de TV, Bandeirante, o Jornal da Band, tudo isso aí anunciou. Porque o que acontecia era o seguinte, quando você tinha o dinheiro para comprar o milho, o produtor não queria vender, porque se ele deixasse para amanhã, ele vendia mais caro. E depois que todo mundo acabou com o dinheiro, porque por causa da crise, aí você já não tinha mais disponibilidade do grão, né, para poder alimentar. E aí o frango ia morrer de fome, é melhor soltar do que deixar morrer de fome. E nesse momento, eu com 2 meses inaugurado o frigorífico, né, enfrentei essa pior crise que a avicultura tinha passado até então. E em 6 meses de inauguração, nós já estávamos acumulando um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. E nesse momento, os meus 3 sócios minoritários entraram em desespero, porque eu já estava numa outra fase da vida deles, já não eram tão envolvidos, né, com a avicultura como eu, sabendo que ela é de altos e baixos, mas que logo passa. Um dia à noite, eles me visitando, um deles falou que eles estavam tentando viabilizar uma parceria com outro abatedouro, que se eu não assinasse aquela parceria, que ele ia dar um tiro na cabeça dele, ia deixar uma carta dizendo que eu era o culpado, né, daquela decisão. E no meio dessa confusão toda, eu tomei a decisão que eu assinaria aquela parceria, mesmo não acreditando, sabendo que não daria certo, que eu aceitaria, mas que eles deveriam comprar minha parte na sequência e ficarem com o negócio. E eu ia tocar minha vida de outra maneira. Isso nós estamos falando de outubro de 2012. E eles assinamos, esse novo parceiro, junto com os sócios, assumiram o negócio, com a prerrogativa de que iam colocar dinheiro, pagar as contas e acertar aquele prejuízo, né? Só que passou uma semana nada, um mês nada, 2 meses nada, usando o nosso frigorífico, gastando o estoque que tinha. Com 60 dias eu tive que fazer uma notificação já para destratar o contrato, porque ele não cumpriu tudo aquilo que tinha feito. E aí entrou uma briga judicial em 2013, porque quando eu entrei com a ação, ele foi lá, trouxe uns capangas da fazenda dele, de outro local, colocou no frigorífico e disse que eu não entraria mais. Eu tive que entrar com um pedido de reintegração de posse. Eu que construí, peguei aquilo do nada, quando estava ali pasto, né? E construí um empreendimento com mais de 100 mil metros entre área construída e pavimentada, um complexo industrial maravilhoso que consumiu aí dezenas e dezenas de milhões de reais para construir, tudo no meu nome, dívida no meu nome, né? Funcionários registrados no meu nome. Simplesmente ele chegava no final do mês, dispensava o funcionário e falava, não precisa pagar mais nada não. E não precisa vir me trabalhar e não pagava verba rescisória, não pagava nada. Eu não tinha um protesto e não tinha uma trabalhista. Com 6 meses eu tinha mais de 500 ações trabalhistas e mais de 300 protestos. Estava devendo mais de 120 milhões de reais. Eita! Porque o financiamento que nós tínhamos a longo prazo, nem os juros eles pagaram, e aí venceu tudo antecipadamente. Nesse contexto, eu estou na minha casa, pedindo para Deus me dar uma direção. Eu que estava vivendo até um tempo atrás, né? Viajando com a família para a Europa, desfrutando, agora está enfrentando dificuldades, até para ir ao mercado, para poder fazer a compra da subsistência. Numa sexta-feira à tarde, quando eu consegui a reintegração de posse, que eu tomei posse de novo do meu frigorífico depois da ação judicial, num conluio desse parceiro com a administração municipal e com uma série de políticos, que hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, mas não é de hoje que está acontecendo isso, né? Muitos deles que participaram desse conluio aí estão sendo investigados hoje na Lava Jato. Conseguiram uma decisão no Tribunal de Justiça do Paraná, onde o presidente do tribunal revogou a minha reintegração de posse, suspendeu aquela decisão do juiz e devolveu o meu abatedouro para aquele parceiro que não pagou R$1, que não construiu, que não fez nada.
dizendo que se eu assumisse o abatedouro, a cidade ia quebrar, com base numa lei lá da época da ditadura militar. E aí eu volto para casa, sem abatedouro, sem poder entrar, e agora se eu quisesse recorrer, teria que recorrer ao Supremo, numa ação que demoraria anos, Só Deus sabe. quando que Só resolveria Deus sabe. e que consumiria recursos inimagináveis Extraordinários. que eu não possuía. Nesse dia eu voltei para minha casa, falei na sexta-feira, falei com a minha esposa, falei, amor, você pega as crianças, vai para casa da sua mãe, eu quero ficar sozinho. Eu preciso de uma direção. Eu preciso conversar com meu pai, eu preciso que ele me dê uma direção. E ela concordou, mas ficou com medo, porque nesse momento de crise, quando um empresário quebra, quantos não conseguem suportar? É verdade. E às vezes acabam até tomando atitudes drásticas, até contra a própria vida. Ela falou, eu também saio de casa, mas eu venho dormir aqui, não vou deixar você sozinho. E aí eu fiquei em casa sexta, sábado e domingo, sem comer, sem beber, orando, jejuando e pedindo para Deus me dar uma direção. No domingo à tarde, eu estou lendo o livro de Isaías 45, onde ele fala de Ciro, que ele toma pela mão direita, que ele vai à frente e que ele vai dar os tesouros ocultos e escondidos. A hora que eu li aquela palavra, eu falei, é isso que eu preciso. Eu preciso de um tesouro oculto e escondido. Eu preciso de algo ser revelado nisso aqui, porque eu não tinha onde correr, não tinha qualquer alternativa. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, por que, onde estão esses tesouros ocultos, e escondidos? E aí naquela hora ele me deu uma visão da terra, como o globo, mas no formato de um cofre. E eu pensei, tá bom, se é um cofre, quer dizer que todos os recursos, os tesouros escondidos já estão aqui na terra. O Senhor já deu, mas tem uma senha. Qual que é a senha? É a chave. Tem uma chave para abrir isso. E o Espírito Santo ministrou no meu coração naquela hora, falou, a chave você já sabe, desde pequeno, quando você levava as 2 moedinhas lá na igreja. São os dízimos e as ofertas. E eu falei, então entendi, eu sei o que eu preciso fazer. Liguei para minha esposa, falei, pode voltar para casa. Veio ela, meus 3 filhos, sentaram ali na cama junto comigo, contei o que Deus tinha ministrado no meu coração. Falei, a partir de hoje, a única coisa que não tinha nos restado eram 2 carros e R$6.000 no banco. Era tudo que nós tínhamos, o resto estava tudo empenhorado, o resto já tinha perdido tudo, apartamento, casa, empresa. Pegamos R$6.000, pegamos 2 carros, chamamos pastores, líderes nossos da igreja, falei, queremos entregar isso aqui. Eles não queriam aceitar, sabendo da nossa situação. Não faz isso. Falei, não, vocês não vão impedir de nós sermos abençoados, porque eu não dependo do judiciário, eu não dependo da situação econômica brasileira, eu dependo de Deus. E nós entregamos aquela semente, aquela oferta. Aquela semana ficamos em casa, porque nós não tínhamos carro para andar, não tínhamos dinheiro para gastar, não tinha empresa para ir. Passamos uma semana em casa, adorando a Deus. Colocamos o louvor ali na sala e quando começamos a adorar, e as pessoas chegavam e falavam, agora nós não vamos mais orar pedindo, nós vamos só agradecer. E passamos aquela semana, na sexta-feira, no final da semana de adoração, no noticiário, nos telejornais, o presidente do Tribunal do Paraná foi afastado do cargo por suspeita de enriquecimento ilícito e de ter renda incompatível com a função exercida. Ele é afastado, na sequência há uma nova eleição no tribunal, elege-se um novo presidente e a primeira decisão dele é falar do absurdo que aconteceu naquela decisão anterior e revoga e me dá novamente posse ali no abatedouro. E assumo o abatedouro em novembro. Mas todo abatedouro quebradão. Novembro de 2013 assumo o abatedouro, sem dinheiro para tocar, sem pagar funcionário, devendo mais de 120 milhões de reais. O antigo parceiro tinha depredado o abatedouro, levado até cesta de plástica embora, levou tudo, carregou de madrugada carretas e carretas e levou embora. E eu ali, ainda com aqueles
ex-sócios, né, que hoje são ex, que estavam participando. Eu falei, meu Deus, agora o Senhor me deu de volta a batedora, agora eu preciso que o Senhor me dê uma direção com relação a isso. E Ele me deu uma estratégia, fiz uma proposta para os sócios de comprar deles parcelado, sem ter um real no bolso. Né? Falei, vocês me vendem parcelado porque a dívida estava aumentando e tivemos que entrar em recuperação judicial, porque senão a gente ia falir. E comprei deles parcelado a parte deles, fiquei 100% dono do negócio e dono de 100% da dívida. Na época nós tínhamos a consultoria de uma das maiores empresas de consultoria do mundo, presente em mais de 200 países, e esses consultores falavam, Reinaldo, você é doido, você não pode comprar parte, já tem, tua exposição já é enorme, como que você vai aumentar a tua dívida? Mas Deus tinha me dado essa direção de fazer. E aí nós fizemos isso, e quando chegou no final de dezembro, eu recebi uma palavra de pessoa orando conosco e nos deu uma palavra dizendo que ainda naquele ano Deus ia nos dar mudar um escape, sorte. mudar a sorte. E eu, olhando aquilo no início de dezembro, eu falei, como que isso é possível? Você sair de uma situação dessa, devendo mais de 120 milhões de reais, mais de 500 protestos, mais de 100 processos de execução, né? Como que você pode reverter essa situação? Mas quem tem um pai que peleja pelos seus filhos, quem tem semente no altar, Deus é fiel. É verdade. E no final de 2013, em uma semana, o Senhor reverteu toda aquela situação que nós estávamos passando. Eu estava em casa, num dia à tarde, pensando o que eu ia fazer para pagar aquelas dívidas. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Manda uma mensagem para um dono de uma grande empresa aqui no Brasil. E eu peguei o celular e mandei um SMS de 2 linhas. Em janeiro vou retomar o meu abatedouro, vou reabrir. Você não quer fazer uma parceria? Eu não tinha dinheiro nem para pagar a energia elétrica do abatedouro. Que dirá reabrir o abatedouro. Passou um dia, ele me ligou e falou, eu quero ir conversar com você. Veio conversar, em uma semana nós fizemos uma negociação. E Deus me tirou daquela dívida de 120 milhões de reais e a partir de 2014 a minha vida foi completamente transformada. Né? Deus fez infinitamente mais do que eu Quer dizer, você pensava. fez uma parceria com outro grupo muito maior do que o seu, que fez antecipação de recursos para você poder pagar a dívida e respirar e continuar o seu negócio. Nós fizemos uma parceria, eu arrendei o meu abatedouro para eles, com o dinheiro do arrendamento, renegociei com todos os nossos credores, pagamos todos os credores, parcelamos a dívida, colocamos toda essa situação jurídica em ordem e Deus aí abriu portas para nós, dentro dessa parceria com outros negócios, no Mato Grosso, assumimos uma produção de suíno lá no estado do Mato Grosso, granjas hoje que são entre as melhores do Brasil, granja que quando eu estudava, o sonho era fazer estágio lá, Deus entregou na minha mão e hoje nos deu de presente. Né? Hoje somos um dos maiores produtores de suíno do Brasil, o abatedouro nosso ainda continua arrendado para essa empresa e agora ainda vamos construir, dentro do nosso projeto para esse ano de 2017, construir também o maior abatedouro de suínos do Brasil. Né? Deus me tirou daquela situação que era completamente adversa, de crise, de desesperança, para uma situação infinitamente melhor do que os melhores momentos que eu tinha em 2008, em 2009, quando vendi meu primeiro abatedouro. Reinaldo, deixa eu fazer uma pergunta, porque tem muita gente nos assistindo. Eu estou aqui com o Reinaldo Moraes, um empresário, um parceiro do nosso ministério. Eu disse ainda há pouco, você pode ter chegado agora, a primeira oferta que eu recebi acima de R$1 milhão veio dele. E mesmo ele sendo dizimista e ofertante, ele quebrou. Já contou aqui a história para quem está chegando agora. Ele quebrou.
E na tua cabeça, porque tem muita gente que diz assim, eu sou dizimista, sou ofertante e a coisa não acontece. Como o tempo está correndo e eu estou ficando com pouco tempo, mas como é que foi? Você disse assim, caramba, o que adiantou eu dar dízimo e oferta e agora eu estou quebrado? Você chegou a pensar nisso, nessa hora de crise, que não é fácil, né? Você é um cara fiel, liberal, talvez tenha até pensado em mim, poxa, eu dei uma oferta para o Malafaia acima de 1 milhão e estou aqui quebrado. Como é que é esse negócio? Como é que foi esse momento, Renato? Nós estamos aí com uns 7 minutos, mas diz aí 1 minuto. Como é que é esse momento de que você perde tudo? Como é que você pensa? O que aconteceu? Pastor Silas, em momento algum, a minha esposa, os meus filhos, nós questionamos a Deus com relação à situação que nós estávamos passando. Nunca perguntamos o porquê daquilo, né? Porque nós sabíamos que nós temos um Pai amoroso, que cuida, que protege. E a responsabilidade da colheita, não é minha, né? Mas é de Deus. A minha responsabilidade era lançar semente. Certo. Né? A colheita, a semeadura é opcional, mas a colheita era obrigatória. É verdade. Então eu sabia que em determinado momento, apesar da dificuldade, que Deus ia reverter. Eu nunca perdi a fé, nunca perdi a esperança, nunca deixei de acreditar que Deus ia transformar a minha situação, né? As pessoas muitas vezes me perguntavam, Reinaldo, mas você sempre foi um exemplo de liberalidade, você sempre nos ensinou a respeito disso com as suas atitudes, e como que você está passando essa situação? E todas as vezes eu falava, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em determinado momento isso vai ser revertido para o meu bem. E com toda a situação, pastor Silas, que eu passei, eu entendo que Deus me trouxe muito mais maturidade, me trouxe muito mais capacidade administrativa, me trouxe a minha visão muito mais ampliada para que Ele pudesse me colocar em outros patamares, para que eu estivesse preparado para, a partir daí, poder assumir novos desafios que, se eu não tivesse passado por uma crise, talvez eu não estaria tão atento àquelas coisas que estão acontecendo. A verdade, Reinaldo, é que na vida de quem é fiel a Deus, lutas e tribulações não é para acabar, nem para matar, nem para destruir. Obedece propósitos de Deus para aprendizado, amadurecimento e crescimento. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória muito excelente. Não é fácil passar por luta e tribulação. Não é fácil. Eu conheci você numa época que você estava, como a gente brinca, por cima da carne seca, dando grandes ofertas, ajudou muito o nosso ministério, Slavec, a bancar programa, e de repente você vê tudo desabar e com a história, ele não está detalhando aqui, uma cachorrada, uma corrupção, uma bandidagem, toma o que é do camarada, né? E continua fiel. E a última coisa que ele tem, ele entrega para Deus. Não tem lógica. Alguém está assistindo, não tem explicação. Estou trazendo aqui, Reinaldo Moraes, um empresário bem-sucedido, hoje, que deu uma volta por cima, que Deus fez toda uma mudança, não é, na vida dele para que ele pudesse estar aqui contando alguma coisa. E, Reinaldo, você escreveu um livro. Você escreveu um livro, Segredos de Pai para Filho. Qual é a base do livro que você escreveu? O que é que você está passando? A tua experiência, mas o teu foco aqui com esse livro. Esse livro surgiu da ideia de contar a minha história e de deixar para os meus filhos e para os meus netos, né, que era a ideia, um pouco daquilo que eu vivi, ou seja, é a minha história, é a minha biografia. A diferença é que eu coloco ela de uma maneira por capítulos, onde eu conto esses testemunhos, né, com detalhes. Aquele que ouviu o programa e quiser conhecer a minha história por completo, ela está contada no livro de uma maneira muito mais detalhada e profunda, né, com experiências que Deus tem me dado, com direção, tanto na questão empresarial, familiar. Tem sido uma boa oportunidade. O livro tem sido sucesso em livrarias não evangélicas. Esse livro está em tudo que é livraria, Segredos de Pai para Filho. Bem, vou pedir ao meu irmão Reinaldo Moraes, ore por essa gente. Quem sabe Deus tem um milagre, reverter uma situação, abrir uma porta. Vou pedir para você orar, Reinaldo. Pai, nós queremos
pedir que neste dia o Senhor possa estar alcançando todos esses, Pai Santo, que estão aí nos assistindo. Meu Deus, não sabemos o que eles estão passando. Se é uma crise financeira, se é uma crise familiar. Senhor, esse final de ano, meu Deus, as expectativas muitas vezes não aconteceram. Mas nós sabemos que o Senhor pode, ainda neste ano, reverter essa situação. Nós sabemos que ainda neste ano, essa resposta pode chegar. Então, meu Deus, nós queremos abençoar, Pai Santo, para que as Tuas bênçãos os alcance naquela área que eles estão necessitando, seja na área empresarial, familiar, financeira, conjugal, não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor é Pai e que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos e nós os abençoamos para prosperarem em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Deus abençoe você. Até o próximo programa, querendo Deus.